Laura andava pelas ruas com passos incertos, como se cada centímetro de calçada estivesse minado por lembranças que poderiam explodir a qualquer segundo. A chuva insistente parecia cúmplice do mundo, castigando seu corpo exausto enquanto o ventre já curvado pela gravidez tornava cada movimento um desafio. Seus cabelos grudavam no rosto, e os olhos, inchados por noites sem dormir, mantinham-se abertos apenas pela força do instinto de proteção, não por si, mas pelo pequeno coração que pulsava dentro dela, o único motivo que a impedia de se entregar completamente à escuridão. Não havia mais ninguém no mundo, nenhuma mão estendida, nenhuma porta aberta, nenhuma voz que dissesse: "Fica aqui, eu te cuido." Havia apenas ela, grávida, exausta e marcada por um passado tão cruel que até a esperança parecia ter vergonha de se aproximar. Ela vinha de um lugar onde os gritos substituíam as boas noites, onde a comida era contada e os sonhos eram vistos como fraquezas. Cresceu acreditando que amor era sinônimo de sobrevivência e que carinho era algo que se pedia de joelhos, como um favor, nunca como um direito. O homem com quem engravidou sumiu no segundo em que o teste deu positivo. E mesmo que tivesse ficado, ela sabia. Ele seria só mais uma prisão, com gritos diferentes, mas com as mesmas grades. Ela partiu sem dinheiro, sem plano, sem nada além de um ônibus noturno e uma mala com roupas velhas. Cada parada era uma chance de desistir, mas ela seguiu, sempre em frente, até que os pés cansaram antes do coração, e o destino a jogou de joelhos diante de um portão de ferro colossal, escondido por neblina e cercado por árvores que pareciam sussurrar segredos antigos. A mansão diante dela era tão irreal quanto os contos de fadas que ela lia escondida quando criança. Alta, imponente, silenciosa. Não havia campainha, não havia vigia. Apenas um portão trancado e uma câmera no alto que girou levemente ao captar sua imagem. Laura, tremendo, ergueu os olhos e murmurou, quase sem voz: "Por favor." Não sabia se pedia abrigo, milagre ou fim. Só sabia que precisava entrar. Pela primeira vez em anos, ela não pedia ajuda como vítima, mas como mãe, como guerreira, como alguém que não podia mais esperar que a vida fosse justa. E como se o universo tivesse cansado de ser cruel, o portão emitiu um som metálico e se abriu, lentamente, como se dissesse: "Entre, mas esteja preparada." Ela caminhou com passos curtos pela entrada de pedras úmidas, sentindo os olhos de 1000 fantasmas observando. A mansão era escura, com janelas altas, cobertas por cortinas pesadas, e uma aura que misturava poder e solidão. Quando a porta se abriu, não foi uma empregada, não foi um mordomo, não foi um rosto comum. Era ele, um homem colossal, com músculos esculpidos como uma estátua viva, pele dourada como bronze sob a chuva, sem camisa, como se o frio não o alcançasse. Os cabelos escuros estavam molhados e caíam sobre a testa, e os olhos eram frios, intensos, azuis como aço. Ele a olhou como quem vê uma tempestade se aproximando, e não disse nada. Laura quis recuar, mas não podia. Aqueles olhos diziam que ali morava alguém tão quebrado quanto ela. E talvez, exatamente por isso, ele a deixasse ficar. O silêncio entre eles durou mais do que deveria. A chuva escorria pelas roupas ensopadas de Laura, e o frio fazia seu corpo tremer, mas o olhar daquele homem era mais gélido do que o vento cortante da noite. Ele a observava sem pestanejar, como quem decifrava um enigma ou avaliava uma ameaça. Ela, em contrapartida, sentia-se nua diante de sua presença, não pela pele molhada, mas porque aquele olhar parecia atravessá-la por dentro, alcançando as memórias que ela mesma tentava esquecer. Os músculos de seus braços estavam tensionados, e o peitoral largo subia e descia em uma respiração pesada, quase animalesca. Mas havia algo na expressão dele que não era apenas força bruta. Era dor contida, era orgulho ferido, era solidão antiga demais para ser nomeada. Ela deu um passo hesitante à frente, como quem pisa em um terreno sagrado sem saber se será acolhida ou expulsa. "Eu não tenho para onde ir", sussurrou, com a voz rouca e quebrada, tão sincera que nem precisou de lágrimas para tocar fundo. Por um segundo,
Os olhos dele desviaram do rosto dela para o ventre arredondado que se escondia sob o casaco fino. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. A reação foi mínima, mas suficiente para que Laura percebesse. Ele havia notado. Ele sabia. E, por alguma razão que ela ainda não compreendia, isso o afetava. O homem respirou fundo e finalmente falou: "Entre, mas só até amanhecer." O interior da mansão era o completo oposto do frio do lado de fora. Havia lareiras acesas em pontos estratégicos, móveis de madeira escura cobertos por livros, quadros antigos e tapeçarias que contavam histórias que ninguém mais parecia lembrar. Mas mesmo com todo aquele luxo, tudo ali parecia inabitado, como se o dono vivesse entre as sombras, evitando qualquer contato com a vida. Ele indicou um corredor com o queixo. "Tem um quarto de hóspedes no fim do corredor. Pode usar por esta noite. Amanhã, veremos." E então se virou, sem mais palavras, sumindo por uma escada em espiral com passos firmes e decididos, como quem foge de si mesmo. Laura caminhou devagar, com os sapatos molhados deixando pegadas no chão de mármore. O quarto era simples, mas acolhedor. Uma cama grande, lençóis limpos e uma janela voltada para o jardim coberto pela névoa. Ela tirou as roupas encharcadas e se cobriu com um dos cobertores, sentindo finalmente o calor tocar sua pele. A criança dentro dela pareceu se mover suavemente, como se agradecesse o alívio daquela noite. Pela primeira vez em semanas, Laura chorou, não de desespero, mas de alívio. Um choro silencioso, solitário, mas carregado de esperança. Não sabia quem era aquele homem. Não sabia se estaria ali na manhã seguinte. Mas algo dentro dela dizia que aquele lugar, por mais sombrio que fosse, poderia ser o recomeço que ela jamais ousou sonhar. No andar de cima, Marcos se sentava diante da lareira com um copo de uísque nas mãos. Os olhos fixos no fogo não escondiam o turbilhão em sua mente. A presença daquela mulher despertava lembranças que ele passou anos tentando enterrar. A gravidez dela, o olhar aflito, a força contida na dor, tudo aquilo o fazia lembrar de outra mulher, de outro tempo, de uma vida que ele perdeu ou destruiu. E ainda que quisesse expulsá-la, algo em seu instinto gritava que ela não devia estar sozinha. Não naquele estado, não naquele mundo cruel. Mas ele também sabia. Quanto mais ela ficasse, mais o passado viria à tona. E alguns segredos deviam permanecer enterrados. No dia seguinte, o sol mal havia tocado as cortinas espessas da mansão, quando Laura despertou com os primeiros sinais de movimento lá fora. O silêncio do lugar era quase cerimonial, e o único som que se ouvia era o farfalhar das folhas molhadas sendo varridas pelo vento. Ela se levantou devagar, protegendo o ventre com as mãos, e caminhou até a janela. Do alto, avistava parte dos jardins tomados por névoa, e, no centro deles, como uma pintura viva, lá estava ele, Marcos, sem camisa, novamente. E por um instante, a imagem parecia surreal, como se a dor e a brutalidade do mundo tivessem dado lugar a um deus grego esculpido à mão por algum escultor romântico e desesperado. Os músculos dele se moviam com precisão, quase silenciosa, enquanto cortava lenha, como se aquele trabalho bruto fosse uma forma de anestesiar a mente. Cada golpe do machado era firme, exato, como quem descontava no tronco uma raiva profunda e antiga. A pele dourada reluzia com o suor que escorria lentamente pelos ombros largos e braços marcados por veias que pulsavam vida e solidão. Mas não era apenas o corpo dele que chamava a atenção. Era o modo como ele parecia ausente, mesmo presente. Como se a alma dele estivesse em outro lugar, trancada em uma cela sem chave, distante demais para ser alcançada. Laura observava em silêncio, e seu peito se apertava sem entender o motivo. Era como ver um homem inteiro por fora e completamente despedaçado por dentro. Quando ele a percebeu observando da janela, parou por um instante. Os olhos de Tempestade a encontraram com uma intensidade que cortava o ar. Ele não sorriu, não acenou. Apenas a olhou como quem reconhece uma dor familiar em outro ser humano. E então, voltou ao trabalho. Era como se dissesse com o olhar: "Não me pergunte nada, apenas observe, e vá embora quando puder." Mas ela não conseguia. Algo naquele homem a puxava, a prendia de um jeito que não tinha nome.
Era o silêncio dele que gritava. Era a solidão dele que fazia eco na dela. Era o vazio dele que, de alguma forma, refletia o que ela carregava desde a infância. E pela primeira vez, Laura sentiu que talvez, naquele lugar improvável, estivesse prestes a encontrar não apenas abrigo, mas a verdade. Ao descer as escadas mais tarde, ela o encontrou sentado à mesa, com uma toalha sobre os ombros, os cabelos ainda úmidos e os olhos fixos em uma xícara de café, como se ela fosse capaz de responder perguntas que ele não ousava fazer. O ambiente era frio, mas a tensão entre os dois era quente e densa, como se bastasse uma palavra para que tudo mudasse. Laura tentou romper o silêncio. Obrigada por ontem. Se não fosse você, eu estaria... Ela hesitou. Ele não a deixou terminar. Não fiz por você. Fiz pelo bebê. As palavras foram afiadas como lâminas. Mas algo em sua expressão o traía. Havia um tremor no maxilar, um desvio de olhar. Ele não era cruel, apenas ferido demais para ser gentil. Ela se sentou do outro lado da mesa, sentindo o cheiro de madeira queimada e café forte. Seu nome é Marcos, certo? Ele assentiu, sem responder. E essa mansão é sua? Outra pausa. Outro sim silencioso. E então, finalmente, ele ergueu os olhos. Você pode ficar mais um pouco, mas não crie laços se recuperar. Aqui. Esse lugar não é seguro para sentimentos. E com isso, ele se levantou e saiu. E Laura entendeu que não era apenas sobre ela. Era sobre ele. Sobre algo que aconteceu ali. Sobre alguém que partiu e deixou aquele homem entre as cinzas do que um dia poderia ter sido amor. Ela respirou fundo, olhando para o lugar onde ele estivera segundos antes. E sentiu, pela primeira vez, que a história ali ainda não tinha começado. Ela estava prestes a se entrelaçar com uma alma ferida, tão quebrada quanto a dela. E juntos, talvez descobrissem que o amor, mesmo em ruínas, ainda pode florescer. Os dias seguintes passaram como se o tempo tivesse perdido o ritmo dentro daquela mansão silenciosa. Laura ainda se sentia uma intrusa, uma presença deslocada entre paredes que pareciam guardar segredos demais para um único coração. Marcos mantinha distância, a mesma frieza, o mesmo olhar calculado. Ele não era hostil, mas era inacessível, como uma fortaleza erguida com dor e concretada com orgulho. Nunca sorria, nunca perguntava nada, apenas observava, sempre calado, sempre presente e, ao mesmo tempo, ausente. A mansão era grande demais, e mesmo com seus corredores infinitos, ela sentia a presença dele em cada canto, como se os olhos de Marcos estivessem sempre ali, vigiando, protegendo e, principalmente, controlando a si mesmo para não permitir que algo quebrasse a parede que construiu ao redor da alma. Laura passou a ocupar os espaços vazios da casa como quem pisa em território proibido, limpando cômodos esquecidos, reorganizando livros, abrindo janelas que estavam trancadas há tanto tempo que o sol parecia não saber mais entrar ali. E com cada gesto simples, com cada silêncio respeitado, ela começava a deixar sua marca. Não com palavras, não com promessas, mas com cuidado. E mesmo que Marcos não dissesse, ele percebia. O ar da casa havia mudado. As sombras pareciam mais leves. O cheiro da cozinha voltara a existir. E em um gesto quase imperceptível, ele passou a deixar a porta da biblioteca aberta. Era o jeito dele de dizer, fique, mas não como hóspede. Fique, como quem talvez comece a importar. Numa noite em que a tempestade parecia querer derrubar o mundo lá fora, ela o encontrou sentado diante da lareira, com a camisa aberta, o peito largo exposto à luz das chamas, e os olhos perdidos em um ponto que só ele podia ver. Laura hesitou, mas entrou. Aproximou-se sem dizer nada. Apenas ficou ali, em silêncio. Até que, sem se virar, ele disse: Você não precisa dormir no quarto de hóspedes. Pode escolher outro, ou ficar no do lado oposto ao meu. Ela não entendeu se era um gesto de confiança ou um novo limite. Mas antes que perguntasse, ele completou: Você pode ficar aqui, por tempo indeterminado, com seu bebê, com segurança, mas sem perguntas e sem sentimentos. Laura sentiu o coração parar por um instante. Era como um contrato frio, dito com voz grave e inabalável.
Ele não queria afeto, não queria laços, oferecia teto, comida, proteção, mas seu peito estava fora do acordo. Por quê? Ela perguntou com a voz baixa. Porque sentimentos destroem, e eu já fui destruído uma vez. O silêncio que se seguiu era quase palpável. O estalo da madeira na lareira foi o único som por longos segundos. Então ele se levantou, passou por ela e pela primeira vez deixou algo escapar. Um toque rápido na ponta dos dedos dela, como quem diz, me desculpa, mas não sabe como usar palavras. Naquela noite, Laura deitou com os olhos abertos, sentindo o peso da proposta que acabara de receber. Ficar, mas sem se apegar. Ser acolhida, mas não amada. Estar ao lado dele, mas sem poder tocá-lo com o coração. E mesmo assim, algo dentro dela dizia que ela não estava apenas aceitando uma proposta. Ela estava prestes a entrar em um duelo silencioso. Um duelo entre dois passados, dois traumas, duas almas. E que talvez só o amor, aquele que ele tanto temia, fosse capaz de vencer. Os dias viraram semanas, e a convivência entre Laura e Marcos passou a seguir um ritual quase sagrado. Pela manhã, ele saía cedo para cuidar dos negócios em seu escritório particular. Uma ala da mansão em que ninguém entrava, trancada com chave e coberta de segredos. À tarde, ele voltava para casa, trocava o blazer por uma regata ou simplesmente deixava o peito nu, como se o próprio corpo musculoso fosse uma armadura viva contra o mundo. À noite, sentavam-se à mesma mesa comprida da sala de jantar, onde os talheres batiam em porcelanas caras, mas nenhuma palavra era dita, apenas olhares. Longos, densos, carregados de algo que ambos fingiam não notar, mas que crescia e ardia e ameaçava explodir a cada novo encontro. Laura, mesmo grávida, tentava manter uma dignidade que aprendeu a cultivar desde menina, como quem carrega nos ombros a obrigação de parecer forte, mesmo quando o coração está se desmanchando. Ela usava vestidos simples, mas que moldavam sua silhueta com delicadeza. Seus cabelos, agora mais soltos, dançavam quando ela passava pelos corredores e deixavam um perfume leve por onde ia. Marcos não dizia nada, mas notava tudo. O jeito que ela cortava a carne com delicadeza, a forma como cuidava das flores do jardim sem medo de sujar as mãos. E principalmente, o modo como falava com o bebê dentro da barriga, como se já o conhecesse profundamente, como se fosse capaz de amar mesmo alguém que ainda não nasceu, algo que ele já não sabia mais fazer. Os jantares silenciosos tornaram-se os momentos mais perigosos do dia. Não por brigas, não por discussões, mas pela tensão que crescia. Em cada prato servido, havia um gesto de cuidado. Em cada copo de água que ele empurrava discretamente para perto dela, havia uma ternura disfarçada. Em cada guardanapo dobrado com precisão, havia uma tentativa desesperada de manter o controle. E às vezes, eles quase se tocavam. Quase. Um dedo que escorregava sobre a mesa e parava a milímetros do outro. Um movimento em falso ao entregar um objeto. Um momento em que os olhos se encontravam por tempo demais e os corpos se inclinavam, mas recuavam antes que fosse tarde demais. Uma noite, a luz acabou. Um raio atingiu um transformador próximo e a mansão mergulhou em uma escuridão quase absoluta. Laura, com medo, chamou por ele. E Marcos, pela primeira vez, respondeu não com frieza, mas com urgência. Subiu as escadas correndo. A encontrou no corredor e segurou sua mão com força, mais forte do que qualquer gesto até então. "Você está bem?" perguntou, com a respiração acelerada. Ela assentiu, surpresa com a preocupação. Ele então a guiou até a sala, acendeu velas e ficou ali, ao lado dela, como um cão de guarda, silencioso, presente, quente, protetor. Com a luz bruxuleante das chamas dançando sobre o rosto dele, Laura enxergou uma versão de Marcos que ele não queria mostrar ao mundo. Os olhos estavam mais suaves, a respiração mais próxima. O toque de suas mãos, ainda que breve, parecia implorar para não ser retirado. Ela pensou em perguntar, em dizer, em tocar seu rosto, mas não o fez, porque sabia que bastava um gesto errado para afastá-lo. Bastava um descuido para que ele se fechasse novamente. Naquela noite, quando ele se levantou para ir embora,
Ela teve certeza de que ele também sentia, que lutava contra aquilo todos os dias, e que por trás da muralha fria havia um homem que ardia por dentro, esperando que alguém ousasse quebrá-lo com amor. Naquela manhã chuvosa, Laura acordou com um silêncio diferente. Não era o mesmo silêncio rotineiro da mansão. Era um silêncio estranho, como se o tempo tivesse parado por alguns instantes e o mundo lá fora tivesse esquecido de respirar. Ela vestiu seu hobby, sentindo o peso da gravidez aumentar a cada dia, e caminhou pelos corredores úmidos com a intuição pulsando no peito. Algo estava diferente. Algo a chamava. E mesmo sem entender exatamente por quê, seus pés seguiram por um corredor que nunca antes ousara explorar. Era o único da ala leste da casa, sempre com as portas fechadas. Ali, o ar era mais frio, a madeira mais antiga. Os quadros nas paredes tinham olhos que pareciam seguir seus passos. E no final do corredor, havia uma porta que sempre estivera trancada. Mas, naquele dia, a porta estava entreaberta. Ela hesitou. Sabia que havia um limite ali. Um aviso não dito. Um espaço que Marcos havia mantido fora do alcance. Não apenas dela, mas talvez do mundo inteiro. Ainda assim, algo mais forte a puxou. Era como se aquele cômodo carregasse não apenas lembranças, mas respostas. E ela precisava entender. Precisava saber quem era aquele homem que a acolhera com tanta frieza e, ao mesmo tempo, com tantos gestos de cuidado escondidos. Ela empurrou a porta devagar. O rangido foi baixo, mas o suficiente para arrepiar sua pele. O quarto era escuro e o ar parecia não ser renovado há anos. Havia poeira nos móveis e uma poltrona encostada à janela indicava que alguém costumava sentar ali, esperando algo que nunca voltou. Ela entrou, devagar. O ambiente tinha cheiro de lembrança, de dor antiga, de sentimentos trancados. À frente da cama, sobre uma cômoda antiga, havia um porta-retratos. Ela se aproximou, e ali estava a imagem que faria seu coração quase parar. Na fotografia em preto e branco, estava Marcos, mais jovem, ainda com aquele olhar intenso, mas sorrindo. E ao lado dele, uma mulher, linda, os cabelos escuros, os olhos brilhantes, e nos braços, um bebê. A felicidade ali congelada parecia tão fora da realidade que Laura duvidou por um segundo se era mesmo ele. Mas era, sem dúvida. E naquele instante, o peso da frase "sentimentos destroem" fez todo o sentido. Havia outros objetos espalhados pelo quarto. Uma caixinha de música com uma melodia triste, um vestido dobrado com cuidado, um par de sapatinhos infantis, já desbotados pelo tempo. Era um altar, um túmulo emocional, um santuário de tudo o que Marcos havia perdido. E agora, ela estava ali, grávida, invadindo um espaço que não era dela, tocando em feridas que ainda sangravam mesmo tantos anos depois. Ela deu um passo para trás, sentindo o coração bater acelerado, como se tivesse cometido um pecado. Mas era tarde. Ao se virar, deu de cara com ele. Marcos estava parado à porta, imóvel, os punhos cerrados, os olhos azuis em fúria. Não gritou, não disse uma palavra, mas a dor estampada em seu rosto era tão crua, tão devastadora, que foi pior do que qualquer berro. Laura tentou se explicar. A porta estava aberta. Eu não queria. Mas a voz dela se perdeu no ar. Ele avançou com passos firmes, mas não violentos. Pegou a moldura das mãos dela e a reposicionou no lugar, como quem reconstrói um altar profanado. E então, com a voz embargada, mas firme, disse: "Nunca mais entre aqui. Nunca mais." E saiu. Naquele momento, Laura entendeu. Ele não era frio por escolha. Era frio por sobrevivência, por amor. Porque um dia já havia amado tanto, que perdeu tudo. E o que restou foi uma sombra dele mesmo. Ela caiu de joelhos naquele chão de madeira antiga, segurando o ventre como se abraçasse a única coisa que ainda a mantinha inteira, e chorou. Não por ter sido expulsa, mas por sentir, pela primeira vez, que estava apaixonada. Por um homem que já tinha amado demais para permitir amar de novo. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Laura dentro daquela mansão. O clima, que já era silencioso, agora parecia sufocante. As paredes pareciam ecoar a dor de Marcos, como se a casa toda tivesse sido ferida pela invasão ao quarto proibido. Laura andava em círculos pela sala, aflita,
tentando encontrar palavras, mas nenhuma parecia suficiente. O erro era claro. Ela ultrapassou um limite que nunca deveria ter cruzado. Mas também era claro que, ao fazer isso, ela havia tocado na origem da dor que o mantinha congelado e talvez, sem querer, tivesse começado a descongelar um coração que há muito tempo vivia enterrado sob os escombros de uma tragédia. Marcos não apareceu para o jantar naquela noite. Laura preparou a mesa mesmo assim, acendeu as velas, serviu a comida, esperou e depois, em silêncio, recolheu tudo. O vento lá fora estava mais forte do que o habitual e trovões rasgavam o céu, como se o universo gritasse o que ela não podia dizer. Quando a madrugada chegou, ela decidiu enfrentá-lo. Subiu as escadas devagar, sem saber se ele a expulsaria ou se a escutaria. Bateu a porta com suavidade. 1, 2 vezes. Sem resposta. Abriu devagar. Ele estava lá, sentado na poltrona do quarto principal, camisa aberta, uísque na mão, olhar perdido no chão. Mas dessa vez, ele não se calou. Você não tinha o direito, disse com a voz rouca, mas contida. Aquela porta é o último lugar onde ela ainda existe. Laura respirou fundo. Sabia que ele se referia à mulher da foto, à família que perdeu, ao passado que sangrava. Eu não queria machucar você, Marcos. A porta estava aberta. E eu precisava entender por que um homem tão cheio de dor ainda teve compaixão por mim. Ele ergueu os olhos e, por um segundo, Laura viu o homem por trás da muralha. Compaixão? Ele riu, um riso amargo. Você acha que é isso? Eu deixei você ficar porque não suportaria ver mais uma vida se perder do lado de fora daquele portão. A dor nas palavras dele era tão visível quanto o sangue de uma ferida aberta. Eu perdi minha esposa e meu filho num acidente idiota. Eu dirigi. Eu me distraí por 2 segundos. Só 2. E quando voltei os olhos para frente, já era tarde. Eles se foram. E eu fiquei, condenado a reviver tudo isso, todos os dias. Laura se aproximou devagar, sentindo as pernas tremerem. Ele se levantou com violência e apontou o dedo para ela. Nunca mais entre naquele quarto. Nunca. É a única coisa que ainda me resta. A única. E eu não vou deixar ninguém destruir o pouco que sobrou. Ela recuou. As lágrimas já escorriam pelo rosto, mas não era medo. Era dor. Dor por ele. Dor por si mesma. Ela também sabia o que era carregar culpa, o que era tentar proteger alguém e falhar. O bebê em seu ventre se mexia, como se sentisse tudo também. Laura sussurrou quase sem voz. Você não precisa fazer isso sozinho. Mas ele já havia virado as costas. E com o corpo tenso, voz baixa e inabalável, murmurou. Mas eu vou. É assim que deve ser. Eu sou um homem quebrado, Laura. E você merece mais do que os estilhaços da minha alma. Ela não insistiu. Desceu as escadas com o coração partido, mas com algo novo dentro de si. A certeza de que havia tocado nele, que havia rachaduras, que ele sentia, que por mais que negasse, ela já estava dentro dele, e ele dentro dela. Agora era questão de tempo, e coragem, e amor, porque às vezes só o amor tem força suficiente para reconstruir um homem que passou a vida inteira tentando se manter em ruínas. A tempestade daquela noite parecia um aviso do destino, como se os céus quisessem participar daquela guerra silenciosa entre 2 corações partidos. Laura acordou com dores nas costas e um peso estranho no corpo. A gravidez estava avançando mais rápido do que esperava, e a tensão dos últimos dias, somada ao silêncio de Marcos, fazia cada músculo latejar. Mesmo assim, ela decidiu ir ao jardim. Precisava respirar. Precisava fugir do ar denso da mansão, daquele vazio que doía mais que qualquer palavra. Vestiu um casaco leve, calçou os sapatos e desceu as escadas devagar, segurando o corrimão com força, sentindo o corpo pesar e a cabeça girar levemente. A brisa fria bateu em seu rosto quando ela cruzou a porta da frente, e por um instante, tudo pareceu calmo. Ela caminhou pelos jardins ainda molhados, sem notar que o chão de pedra escorregadia escondia uma armadilha. De repente, um raio cortou o céu, e no mesmo segundo, seu pé escorregou. Laura caiu com força. O grito foi abafado pelo trovão. A mão instintivamente foi ao ventre. A dor na perna era intensa, mas o medo pelo bebê era maior. Ela tentou se levantar,
mas a tontura a impediu. Chorou. Gritou por socorro, mesmo sabendo que talvez ninguém a escutasse. Foi quando a porta da mansão se escancarou com brutalidade. Marcos apareceu correndo, descalço, camisa aberta, o rosto em pânico. Era a primeira vez que Laura o via assim, desarmado. "Laura!" A voz dele cortou o vento. Em segundos, ele já estava ajoelhado ao lado dela, segurando seu rosto com as duas mãos, como se quisesse garantir que ela ainda estava viva. "Onde dói? Você consegue me ouvir?" Ela balançou a cabeça, soluçando. "O bebê, Marcos." E se... Ele não a deixou terminar. Passou um dos braços fortes por baixo das pernas dela e a ergueu como se não pesasse nada. Carregou-a de volta para dentro da mansão com um desespero que nenhum orgulho conseguiria disfarçar. Deitou-a no sofá, pegou toalhas, ligou para um médico particular e se ajoelhou ao lado dela, mantendo a mão firme sobre a dela, como se estivesse implorando para que ela não o deixasse. Não como os outros. O médico chegou em poucos minutos, silencioso e eficiente. Examinou Laura com cuidado, enquanto Marcos andava de um lado para o outro, as mãos no cabelo, os olhos vermelhos não de raiva, mas de angústia. Quando o médico finalmente se levantou e disse que estava tudo bem, que o bebê estava forte e que Laura só precisava repouso, Marcos soltou um suspiro tão profundo que parecia ter vindo do fundo da alma. "Obrigado", ele murmurou, quase sem voz. E quando o médico foi embora, ele sentou ao lado dela, sem dizer nada. Apenas ficou ali, com os olhos fixos nela, sem desviar. Foi Laura quem quebrou o silêncio. "Por que veio me socorrer, Marcos? Você disse que não queria sentimentos." Ele engoliu em seco, passou a mão pelo rosto e, pela primeira vez, vacilou. "Porque quando ouvi você gritar, algo dentro de mim quebrou." Ele não terminou a frase. Levantou-se e foi até a lareira, de costas para ela. Mas ela viu. Viu o ombro dele tremendo. Viu a mão trêmula passando pelos olhos. E soube. Ele sentia, mesmo que não quisesse, mesmo que não entendesse, mesmo que negasse até o fim. Naquela noite, ele a levou para o quarto de hóspedes nos braços, como da primeira vez. Cobriu-a com cuidado. Sentou-se na poltrona ao lado da cama e ficou ali, a madrugada inteira, sem dormir, sem se mover, como se vigiar o sono dela fosse a única maneira de impedir que o mundo a machucasse outra vez. E Laura dormiu pela primeira vez em semanas com o coração em paz, porque agora ela sabia. O homem que dizia não amar estava se apaixonando, lentamente, irremediavelmente, perigosamente. Amanhã amanheceu com um céu em tons de cinza, pesado e silencioso, como se o tempo soubesse que algo grandioso estava para acontecer. Laura passou as primeiras horas do dia com uma sensação estranha no corpo, um desconforto crescente, uma pressão desconhecida, um pressentimento quase ancestral. Marcos havia saído cedo, como de costume, depois de uma noite em claro ao lado dela, sem dizer uma palavra, mas deixando um cobertor extra dobrado aos pés da cama. A presença dele era diferente agora, menos armada, mais humana, mais próxima. E isso bastava para que o coração dela acreditasse, mesmo em silêncio, que algo havia mudado. No início da tarde, enquanto tomava uma xícara de chá na varanda, sentiu a primeira fisgada. Forte, profunda, paralisante. A dor veio como uma lâmina e fez seu corpo inteiro congelar. O chá escorregou das mãos e se estilhaçou no chão, mas ela não gritou. Apenas apoiou-se na grade da varanda, tentando respirar. Sabia o que era. Tinha lido, pesquisado, se preparado sozinha. Mas nada podia prepará-la para a intensidade daquilo. Mais uma contração, mais forte. O corpo dela se dobrava e a respiração falhava. As lágrimas vieram sem que ela percebesse. Tentou gritar por ajuda, mas sua voz saiu abafada. Tudo girava, tudo doía. Ela cambaleou até a porta, conseguiu alcançar o celular, mas sem sinal. A tempestade da noite anterior havia derrubado parte da rede. O coração disparou. Estava sozinha. E o bebê estava vindo. Agora. Foi nesse momento que os passos dele surgiram. Rápidos, desesperados. Marcos entrou pela porta da frente e a encontrou no chão da sala. Suada, ofegante, com as mãos no ventre
e os olhos arregalados de medo e dor. O olhar dele se transformou. Em segundos, ele estava ao lado dela. Laura! Laura, olha para mim! Ela segurou o braço dele com força. Está vindo. Agora. Por favor. Ele tentou ligar para o médico, mas também percebeu, sem sinal. E então, algo aconteceu. O homem que vivia fugindo do passado se ajoelhou diante do presente. Respirou fundo. E com uma calma que só um verdadeiro protetor é capaz de alcançar no caos, ele assumiu o controle. Vamos trazer esse bebê ao mundo. Juntos. Ele a carregou para o sofá, buscou toalhas limpas, água morna, travesseiros. Improvisou tudo o que pôde com o que tinha. E ali, na sala onde o silêncio reinava havia semanas, o som da vida começou a ecoar. Laura gritava, chorava, tremia. As dores vinham em ondas que pareciam não acabar nunca, mas ele estava lá, segurando sua mão, enxugando seu rosto, dando força com os olhos e dizendo: "Você consegue. Eu estou aqui." Ela apertava os dedos dele com força, como se a vida dependesse daquele toque, e talvez dependesse mesmo. Entre um grito e outro, ela viu os olhos de Marcos brilharem. Havia lágrimas ali, e não eram de medo, eram de emoção. Ele estava voltando à vida com cada contração, com cada gemido dela, com cada batida daquele pequeno coração prestes a nascer. E então, finalmente, um choro alto, forte, puro. A vida havia vencido. Marcos segurava o bebê em seus braços, os olhos marejados, a expressão atônita. Era um menino, perfeito, forte, vivo. Ele o entregou a Laura com delicadeza, como quem entrega um milagre. Ela o acolheu no peito, chorando, rindo, gritando de alívio e amor. E quando ergueu os olhos para Marcos, viu algo que jamais esqueceria. Ele ajoelhado, em silêncio, com as mãos juntas diante do rosto, como se rezasse. Ela estendeu a mão. Ele segurou. Olharam-se. E naquele instante, sem uma única palavra, souberam. Não havia mais volta. Eles eram 3 agora. E mesmo que o mundo inteiro tentasse impedi-los, o amor já tinha nascido. Não apenas o do bebê, mas o dos dois. Um amor suado, sofrido, improvável, mas real. O silêncio depois do parto não era mais o mesmo silêncio opressivo que pairava sobre a mansão. Agora era um silêncio reverente, sagrado, como se cada parede, cada móvel, cada quadro pendurado reconhecesse que algo poderoso havia acontecido ali. O som da vida havia preenchido os cômodos que por tanto tempo ecoaram apenas ausência e saudade. O bebê dormia no colo de Laura, envolto em uma manta macia, com os olhos cerrados e o rostinho sereno, como se o mundo lá fora não tivesse importância. Ela o olhava com adoração, deslizando os dedos pela bochecha suave, e mesmo com o corpo ainda exausto, sentia-se plena, completa, redimida, por ele, e de um jeito ainda confuso, por Marcos. Ele estava em pé, de frente para a lareira, mas dessa vez não como um homem em fuga. Ele observava o fogo como quem observa um portal, entre o que foi e o que pode vir a ser. O peito nu, suado, sujo de sangue e lágrimas, tremia, mas não de medo, de alívio, de libertação. Laura o observava em silêncio, sem querer romper aquele momento íntimo entre ele e seus próprios fantasmas. Mas Marcos se virou, e pela primeira vez, seus olhos azuis não eram de aço, eram de água. Ele caminhou até ela devagar, olhou para o bebê, e depois para ela, e então se ajoelhou ao lado do sofá. "Ele é lindo", sussurrou, com a voz rouca. "Como você." Ela sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de gratidão. "Você salvou nossas vidas, Marcos." Ele balançou a cabeça, lentamente. "Foi você que me salvou. Eu nunca achei que teria coragem de fazer isso de novo." Laura estendeu a mão livre e tocou o rosto dele. Suas peles se encontraram como fogo e neve, e algo dentro dele estalou. A muralha começou a rachar. Ele se inclinou e encostou os lábios na testa dela. Um beijo longo, terno, reverente, não de desejo, mas de entrega, de redenção. E Laura chorou, em silêncio, porque aquele homem finalmente havia deixado de resistir.
A partir daquele dia, pequenas mudanças. Tudo mudou. Delicadas, mas definitivas. Marcos começou a preparar o café da manhã. Sem jeito, é verdade. Queimando torradas e derrubando açúcar no chão. Mas tentava, e isso dizia mais que qualquer palavra. Ele passava mais tempo em casa. Lia livros no sofá enquanto o bebê dormia no peito de Laura. Observava os dois como se fosse impossível acreditar que aquilo era real. E certa noite, ao vê-la ninando o filho na varanda, ele se aproximou por trás, abraçou-a com cuidado e disse, bem baixo, posso ser o pai dele, mesmo que não seja de sangue? A resposta veio com um beijo, doce, profundo, inadiável. A mansão, antes fria e silenciosa, agora respirava. As lareiras queimavam não por solidão, mas por aconchego. Os corredores já não assustavam. Os sorrisos eram raros, mas reais. E o bebê, agora batizado com o nome de Theo, era o elo que unia tudo o que antes estava quebrado. Marcos passou a chamá-lo de meu filho, com naturalidade, mesmo sem ter dito isso em voz alta mais de uma vez. E cada vez que o segurava no colo, seus braços musculosos não pareciam mais um escudo, mas um lar. Mas o mais profundo de tudo era a mudança silenciosa em Marcos. Ele ainda era sério, reservado, intenso, mas agora seus olhos tinham calor, seu toque tinha doçura. E seu peito, que antes era de pedra, agora abrigava dois corações, o de Theo e o de Laura. A muralha havia caído, lentamente, sem estardalhaço, mas para sempre. Os dias seguintes foram marcados por uma paz tão rara que chegava a assustar. Laura já conseguia caminhar com mais facilidade, e o pequeno Theo, embora ainda recém-nascido, tinha um olhar curioso, como se sentisse que o mundo ao seu redor havia se transformado para recebê-lo. Marcos, por sua vez, havia se tornado mais presente do que ela jamais imaginou possível. Não em palavras, mas em gestos. Ele acordava antes dela para preparar o leite, passava os dedos pelos cabelos dela enquanto ela dormia, e às vezes, nos momentos mais silenciosos da madrugada, era possível vê-lo observando o berço, com lágrimas discretas escorrendo pelos olhos, como se cada segundo ao lado do filho que escolheu amar fosse uma vitória contra a dor de quem perdeu tudo antes. Laura sentia que, pela primeira vez, seu coração estava seguro. Havia um amor ali que não era construído em promessas vazias, mas em ações concretas, em olhares que diziam mais do que 1000 frases e em uma cumplicidade que dispensava explicações. Uma tarde, enquanto embalava Theo nos braços, ela se virou para Marcos e disse, eu te amo. Ele congelou. Os olhos azuis se fixaram nela com uma intensidade profunda. E então, com um nó na garganta, ele se aproximou, segurou o rosto dela com as 2 mãos grandes e trêmulas e respondeu, então deixa eu prometer uma coisa, eu nunca mais vou te deixar sozinha. Nem você, nem ele. Nunca mais. E então a beijou. Um beijo denso, demorado, apaixonado. Um beijo de 2 sobreviventes que, finalmente, haviam encontrado um no outro um motivo para continuar. Foi ali, naquela varanda, com os corações unidos e Theo dormindo entre eles, que Laura acreditou. Nada mais poderia abalar aquilo. Mas ela estava enganada. No dia seguinte, a campainha tocou pela primeira vez em semanas. Marcos atendeu a porta com Theo no colo, e o mundo desabou em seus olhos quando viu quem estava ali. Tainá, alta, elegante, cabelos negros como a noite e olhos penetrantes que pareciam enxergar além da pele. Vestia um sobretudo caro e carregava uma expressão indecifrável. Quando viu o bebê nos braços de Marcos, sua sobrancelha arqueou com leve desprezo. Vejo que você seguiu em frente. Ele não respondeu. Apenas franziu o rosto, como quem se preparava para uma guerra silenciosa. O que está fazendo aqui? Ele perguntou, com a voz grave e ríspida. Vim buscar o que é meu, ela respondeu, olhando diretamente para dentro da casa, onde Laura se aproximava, assustada com a tensão no ar. Laura parou a poucos metros, protegendo instintivamente o filho com os braços. Tainá a analisou de cima a baixo. Então é ela. Marcos interveio com firmeza. Você não tem nada aqui. Nada. Tainá sorriu com ironia. Ah, Marcos, você sabe que as coisas não são tão simples. Você se esqueceu de me avisar
que abriria as portas da sua vida para outra mulher e que adotaria um bebê. Achei que sua dor fosse eterna, mas pelo visto era só até alguém mais interessante aparecer. O silêncio foi mortal. E mesmo sem entender tudo, Laura sentiu cada palavra daquela mulher como facas em seu peito. Marcos deu um passo à frente. Você não vai entrar e não vai mexer com ela. O que houve entre nós morreu. E você sabe por quê. Tainá se aproximou do rosto dele. Você acha que pode enterrar o passado? A verdade, Marcos, é que nada fica enterrado para sempre. Nada. Ela lançou um último olhar a Laura. Boa sorte, querida. Você vai precisar. E saiu. Laura tremia. Não pelo medo daquela mulher, mas pela dúvida que se insinuou em seu coração como uma sombra. Quem era ela, Marcos? A pergunta veio como um sussurro. Ele demorou a responder, e quando o fez, foi com os olhos fixos no horizonte. Alguém que um dia eu quase amei, mas que destruiu tudo o que restava de mim. Ela sabe onde ferir, e nunca aparece sem um motivo. Laura segurou a mão dele com força. Então, seja qual for o motivo, enfrentamos juntos. Mas ela sabia. A calmaria tinha acabado. E Tainá era mais do que uma lembrança. Ela era uma ameaça real. Uma presença que podia, a qualquer momento, virar tudo de cabeça para baixo. E o que estava por vir colocaria à prova o que eles tinham construído com tanto sacrifício. Aquela noite foi a mais silenciosa desde que Theo nasceu. Laura não conseguia dormir. Marcos caminhava pela casa como uma sombra, olhando para os móveis, para os retratos, para os corredores escuros, como se a presença de Tainá tivesse trazido de volta um tempo que ele lutava para esquecer. O rosto dele estava fechado, duro, como se cada músculo do corpo estivesse sendo usado para manter algo preso. Uma lembrança, uma dor, um segredo. Laura o observava de longe, sentada na poltrona com o bebê no colo, sentindo que havia algo muito maior do que imaginava por trás daquela visita inesperada. E ela sabia. Não havia mais espaço para dúvidas. Era hora de saber a verdade. Quando o relógio da sala marcou 3 horas da madrugada, ela se levantou e foi até ele. Marcos estava diante da lareira apagada, de braços cruzados, olhos fixos nas cinzas. Eu preciso saber, Marcos, quem é Tainá? O que ela quer? Ele demorou para responder. Parecia estar travando uma batalha interna, mas então, sem se virar, começou a falar. E cada palavra foi como um tijolo sendo retirado da muralha que o cercava há anos. Eu tinha uma família, Laura. Antes de você. Antes disso tudo. Uma esposa. Um filho. A voz dele falhava, mas ele continuava. Eles eram tudo para mim. Tudo. Eu não era esse homem que você conheceu. Eu sorria. Eu cantava. Eu acreditava no amor. Mas aí veio o acidente. A estrada molhada. Um desvio de atenção. E quando percebi, eu estava sozinho. Ele passou a mão pelo rosto, tentando conter as lágrimas que teimavam em cair. Eu dirigi. Fui eu. A culpa foi minha. E nada, absolutamente nada, vai mudar isso. Laura se aproximou em silêncio, com o coração apertado. E Tainá? Perguntou, mesmo com medo da resposta. Ele respirou fundo. Tainá era minha cunhada, irmã da minha esposa. Depois da tragédia, ela ficou obcecada. Queria que eu reconstruísse a vida ao lado dela. Disse que era o desejo da irmã. Podíamos honrar a memória dos dois juntos. Mas eu não conseguia. Não sentia. Nunca senti. E ela me odiou por isso. Agora sim. Os olhos dele se encheram. Ela me acusou de tudo. Disse que eu destruo tudo o que amo. E prometeu que um dia me veria sozinho. Que ninguém seria capaz de me amar depois dela. Ela tentou me destruir, Laura. E quase conseguiu. Laura sentiu um calafrio percorrer a espinha. Tudo fazia sentido agora. A amargura dele. O medo de amar. O controle. Ele não era apenas um homem fechado. A dor. Era um homem punido por um passado que ninguém perdoava. Nem ele mesmo. E agora, com ela e Theo em sua vida, Tainá havia voltado para terminar o que começou. Laura sentou-se ao lado dele. Segurou sua mão. Você não está mais sozinho, Marcos. E eu não sou ela. Não estou aqui para te punir. Estou aqui para ficar. Por você. Pelo nosso filho. Pelo que a gente construiu. Ele a olhou, e naquele olhar havia algo novo. Alívio. Esperança. E medo de perder tudo outra vez.
Mas ela não vai parar, Laura, ele disse. Tainá vai tentar te atingir, vai tentar tirar o Theo de mim, vai fazer de tudo para nos destruir. Laura apertou a mão dele com força. Então que ela tente, porque agora eu sou a sua família e ninguém destrói o que é verdadeiro. Foi naquele momento que Marcos chorou. Pela primeira vez, sem vergonha, sem contenção. Choro de alma lavada, de coração nu, de quem finalmente se permitia ser amado, com todas as cicatrizes. Os dias que se seguiram à revelação foram como caminhar sobre cacos de vidro. Marcos havia se aberto, mostrado suas feridas, confessado a culpa que carregava havia anos. Mas mesmo assim, Laura sentia que algo havia se quebrado dentro dela. Não era raiva, não era decepção, era medo. Medo de não ser forte o suficiente para suportar o peso daquele passado. Medo de que Tainá, com seu veneno, estivesse certa. Que o amor entre eles fosse frágil demais diante das sombras que os cercavam. E mais do que tudo, medo por Theo. Ele agora era seu mundo, seu tudo. E colocá-lo no meio daquela tempestade parecia cruel, insuportável. Uma tarde, enquanto Marcos resolvia pendências do lado de fora da mansão, Laura arrumou a pequena mochila de Theo com mãos trêmulas. Pegou algumas roupas, fraldas, documentos e uma manta azul, a preferida dele. Caminhou devagar até a porta, o coração pesando como chumbo. Cada passo era uma tortura. Cada lembrança a puxava de volta. O toque de Marcos, a maneira como ele olhava para o bebê, os jantares silenciosos, os olhos de tempestade que agora brilhavam com ternura. Mas algo nela gritava que precisava proteger seu filho, nem que isso significasse partir. E ao girar a maçaneta, ouviu um choro, baixo, sufocado, fraco demais para Theo. Ela correu até o berço. O bebê estava com os olhos semicerrados, a pele pálida, o corpo quente demais. Laura o pegou no colo e sentiu o desespero crescer. Não, não agora, sussurrou, tentando controlar o pânico. O choro do bebê não era comum. Era o choro de dor, de febre, de algo errado. Ela o embalava, beijava sua testa, sentia a temperatura subir a cada minuto. Tentou ligar para o médico, sem resposta. Tentou o hospital mais próximo. Linhas ocupadas. O desespero crescia, engolia tudo, afogava até o ar. E foi nesse caos que Marcos entrou pela porta. Ao ver Laura ajoelhada com Theo nos braços, chorando, pálida, ele largou tudo. Correu até ela, caiu de joelhos, pegou o bebê com cuidado, como se o mundo dependesse daquele gesto. O que aconteceu? A voz dele era um trovão contido. A febre. Ele não para de chorar. Ele está fraco, Marcos. Ela soluçava. Sem pensar duas vezes, ele correu até o carro, pegou as chaves e, com uma rapidez que contrariava a dor nos olhos, gritou: "Vem comigo, agora!" Na estrada, a chuva caía forte e Marcos dirigia com uma mão no volante e a outra sobre a perna de Laura, que tremia sem parar. Theo estava no colo dela, cada vez mais quieto, mais mole, mais quente. Quando chegaram ao hospital, os médicos o tomaram das mãos dela e sumiram por um corredor. Marcos tentou entrar junto, mas foi impedido. Ele recuou, parou no meio do saguão vazio e caiu de joelhos. Pela primeira vez, aquele homem que nunca se curvava para nada se rendeu, as mãos no rosto, o peito arfando, os olhos marejados. "Deus, por favor, não tira ele de mim também." Laura, ao ver aquela cena, sentiu o coração quebrar em 1000 pedaços. Aquele não era o bilionário frio, não era o homem musculoso e inalcançável. Era apenas um pai, um homem em prantos, um homem com medo. Ela se ajoelhou ao lado dele, abraçou-o. E naquele abraço não havia orgulho, não havia distância, só amor. Amor puro, verdadeiro, incondicional. Horas depois, o médico apareceu. "Ele vai ficar bem." Foi uma infecção leve. A febre estava alta, mas reagiu rápido ao antibiótico. "Vocês chegaram na hora certa." Marcos tombou o corpo contra a parede. Chorou de alívio. Abraçou Laura. E naquele instante, com Theo dormindo no berço do hospital, Marcos encostou a testa na dela e disse, com a voz embargada: "Você ia embora, não ia?" Ela fechou os olhos. "Ia." Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos. "Não vai mais."
E ali, naquele hospital iluminado por luz fria, o homem que um dia construiu muralhas, as derrubou todas de uma vez. Os dias no hospital foram silenciosos, mas pela primeira vez era um silêncio cheio de paz. Theo se recuperava bem, e com cada sorriso que esboçava entre as sonecas, parecia trazer luz não só para o quarto branco e estéril, mas também para os corações de seus pais. Sim, seus pais. Porque agora não havia mais hesitação nos olhos de Marcos. Ele segurava o bebê com a mesma segurança com que segurava sua empresa, suas decisões, seu mundo. Mas, com Theo, havia algo mais. Havia amor, havia entrega, havia vulnerabilidade. Laura o observava em silêncio, e cada gesto dele a fazia se apaixonar ainda mais. Ele se sentava na poltrona com o filho no colo e cantarolava baixinho melodias que Laura nunca o ouvira cantar antes. Canções quebradas, letras inventadas, mas cheias de verdade. Na terceira noite, com Theo já dormindo profundamente entre os lençóis do berço, Marcos se sentou na cama, ao lado de Laura, e segurou sua mão com força. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela apenas assentiu, sentindo o coração acelerar. Ele respirou fundo, como quem ia pular de um penhasco. Eu passei anos com raiva de mim mesmo, me culpando, me punindo, achando que nunca mais teria o direito de amar alguém, que o amor era uma sentença, uma armadilha. Mas você me mostrou que não é. Ele engoliu em seco. E por isso eu te peço perdão, por cada vez que te afastei, por cada palavra fria, por ter tentado te manter longe quando, na verdade, tudo o que eu mais queria era te ter aqui. Laura sentiu as lágrimas escorrerem. Não precisava ouvir nada além daquilo. Mas ele não parou. Eu me perdoo também, Laura. Pela primeira vez, eu me perdoo. Ela levou a mão até o rosto dele e o puxou para um beijo. Lento, demorado, cheio de tudo o que nunca foi dito. E quando os lábios se afastaram, ela sussurrou: eu te amo, com tudo o que você é e com tudo o que você já foi. Ele encostou a testa na dela e disse, baixinho: eu também te amo, do jeito mais inteiro que eu sou capaz. Eles voltaram para a mansão 3 dias depois. Mas não era mais a mesma casa, era um lar agora. Marcos abriu os portões com outra energia. Carregava Theo nos braços com orgulho. Laura andava ao lado dele com um brilho nos olhos que nenhuma dor foi capaz de apagar. A casa foi reorganizada. Aquele quarto proibido, o santuário da dor, foi trancado, não como uma fuga, mas como um fim, uma despedida digna. E na ala oposta da mansão, um novo quarto foi preparado, colorido, iluminado, com um berço branco, uma poltrona de amamentação e uma prateleira cheia de livros e bichos de pelúcia. Ali, o passado foi silenciado e o futuro começou. Marcos passou a trabalhar menos. Criou uma rotina ao redor de Theo. Fazia questão de dar banho, de acordar à noite, de levar Laura para passear. Às vezes, parava tudo o que fazia só para observá-los. Ela com os cabelos bagunçados, o bebê no colo, os pés descalços, o riso solto. E nessas horas, ele entendia. Era isso. Era exatamente isso que ele pensava que nunca mais teria. Era isso o que a vida havia lhe devolvido. Não como prêmio, mas como nova chance. E ele jamais desperdiçaria de novo. Num fim de tarde, com o céu pintado em tons de dourado e laranja, ele ajoelhou-se diante dela na varanda. Theo dormia no berço portátil ao lado. Marcos segurava uma caixinha simples nas mãos. Eu não quero te perder. Nunca mais. Você aceita ser minha esposa, Laura? Não porque você precisa, mas porque você quer. Ela chorou. Riu. Disse sim. E o pôs de pé com um beijo urgente. E ali, nos braços dela, Marcos encontrou o que passou a vida inteira procurando: perdão, amor e paz. O sol se erguia por trás das colinas, como um aplauso silencioso do universo à história de amor que estava prestes a ser celebrada. Naquele dia, a mansão que outrora fora um castelo de solidão e dor se vestia de flores, luzes e esperança. O jardim central, antes descuidado, agora era um cenário mágico. Cadeiras brancas alinhadas sobre o gramado recém-cortado, cortinas de tule esvoaçando entre as árvores, um altar de madeira sob um arco florido, e no ar, o perfume de jasmins e lavandas silvestres. Convidados discretos,
Poucos, escolhidos a dedo, ocupavam seus lugares com sorrisos cúmplices e olhos marejados, porque sabiam que aquele casamento não era apenas uma cerimônia, era um renascimento. Marcos vestia um terno azul escuro perfeitamente ajustado, mas foi o brilho em seus olhos que chamou mais atenção. Seus passos eram firmes, mas seu coração corria. Ao seu lado, Theo, agora com alguns meses de vida, vestia um pequeno colete cinza e uma gravatinha que mal parava no lugar, arrancando os sorrisos de todos. Ele era o elo, a ponte, a herança viva do amor que eles construíram em meio ao caos. Do outro lado do jardim, Laura surgia como uma visão. Um vestido simples, mas encantador, branco como a paz que ela trouxe para aquele lugar. Os cabelos soltos em ondas, uma coroa delicada de flores e um buquê feito por suas próprias mãos. Mas era o sorriso dela, aquele sorriso, que fazia tudo ao redor se calar. O mundo parou por um instante quando os olhos de Marcos encontraram os dela. Ele não viu apenas a mulher que o amava. Viu a guerreira, a mãe, a luz. Ela caminhou até ele com passos leves, segurando o buquê com firmeza, como quem sabia exatamente o que queria. Ao se encontrarem no altar, ele segurou suas mãos com as duas dele, ajoelhou-se por instinto e sussurrou: "Obrigado por me fazer acreditar de novo." As lágrimas de Laura escorriam, e não havia maquiagem no mundo que segurasse tanta emoção. O juiz de paz iniciou a cerimônia. As palavras eram simples, mas cada frase parecia escrita para eles. "Vocês prometem caminhar juntos, mesmo quando os caminhos forem escuros? Cuidar um do outro, mesmo quando a vida parecer dura? Amar, mesmo quando o passado tentar gritar mais alto do que o presente?" Os dois responderam em uníssono: "Sim." Quando os votos foram trocados, o silêncio tomou conta. Marcos se virou para Laura e disse: "Eu prometo nunca mais fugir, nunca mais esconder, nunca mais ser menos do que você merece. E se eu falhar, prometo levantar e tentar de novo, todos os dias." Ela respondeu: "Eu prometo continuar amando não só quem você é, mas quem você foi, porque foi esse homem quebrado que encontrou forças para me amar inteira." Quando o beijo foi selado, os convidados aplaudiram com lágrimas nos olhos. Theo foi erguido no colo pelo padrinho e balbuciou algo que todos fingiram entender como um mamãe ou papai. O amor ali era tão forte, tão vivo, que parecia tocar o céu. Mas a vida tem um jeito curioso de nunca deixar tudo completamente resolvido. Enquanto os convidados se encaminhavam para a pequena recepção montada ao lado da casa, uma funcionária aproximou-se discretamente de Marcos e entregou-lhe um envelope. "Chegou agora. Disseram que era urgente." Ele franziu o senho. Laura, curiosa, o observava abrir o envelope com dedos tensos. Era uma carta, escrita à mão, e logo nas primeiras palavras, o rosto dele perdeu a cor. Laura se aproximou. "O que foi?" Ele respirou fundo, entregou-lhe a folha e desviou os olhos para o céu. Ela leu, e cada palavra a fazia estremecer. "Marcos, você achou que tudo tinha ficado para trás, que poderia construir um final feliz sobre os escombros da verdade. Mas você se esqueceu de uma coisa. O passado tem endereço fixo e sabe onde você mora. Tainá." Junto à carta, uma cópia de um exame de DNA. Laura sentiu as mãos tremerem. No rodapé do documento, lia-se o nome de uma criança, uma menina, e o nome de Marcos, marcado como pai biológico. Ela ergueu os olhos, e por um segundo, tudo congelou. A música, os risos, a festa. Marcos a encarava com a alma exposta, e então ela segurou sua mão. Forte, firme, decidida. "Se for verdade, a gente vai descobrir juntos, porque quando o amor é real, nem o passado é capaz de destruir."